Antigamente, para ver filmes, seja de terror ou não, íamos até as locadoras e lá nos deparávamos com prateleiras imensas, repletas de fitas VHS, cada prateleira categorizada, desde os filmes mais inocentes aos mais chocantes. E até hoje em dia, quando estamos entediados ou nos fins de semana, vamos até as locadoras de DVD alugar alguns lançamentos para ver em casa. Porém, não podemos negar que a provedora de filmes e séries Netflix nos deixou bem mais próximos dessas obras, ou pelo menos uma boa parte delas, com milhões de usuários no mundo inteiro assistindo filmes através de uma rede única online, seja em seus computadores, smartphones ou até em seus televisores. Sendo usuário dependente dessas drogas maravilhosas que são os filmes de terror, assinei o Netflix e passei a conferir uma variedade de obras cinematográficas. A maioria que eu já tinha visto em trailer, porém não tinha tido a oportunidade de assistir, sem falar dos clássicos que valem a pena serem vistos novamente. A partir daí tive a ideia de criar uma série de matérias aqui no Mortalha, trazendo em cada uma 7 filmes de horror que valem a pena serem vistos e que também estão disponíveis na Netflix. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Número 7. A Pele que Habito. Eis um clássico terror psicológico que encarna um sádico cirurgião bastante popular, que provavelmente levava uma vida normal e feliz com sua família, até que sua mulher sofreu um acidente de automóvel que a proporcionou queimaduras em todo o seu corpo, a levando à morte e deixando sua filha em depressão. O filme é uma total adaptação do livro Tarântula, do autor Thierry Jonquet, e mostra o quão a morte de um ente querido pode perturbar a mente de alguém. Após o luto, uma áurea sinistra cerca o cirurgião, o tornando o personagem bastante perturbado, que tem uma obsessão em criar uma espécie de pele sintética semelhante à humana. A situação só piora quando sua única filha é morta, ao ser estuprada por um indivíduo que mal conhece. A partir desse ponto, as coisas começam a ficar mais tensas no filme. O cirurgião plástico sequestra o jovem que estuprou sua filha e o mantém refém em um cativeiro como cobaia de um tipo de experimento humano sádico e vingativo. São momentos repletos de suspense e lapsos de memória que nosso protagonista tem, nos fazendo compreender melhor assim a sua mente doentia nas cenas que se passam. O filme está disponível no catálogo da Netflix. Número 6. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo é um clássico do cinema de horror. Foi estreado originalmente em 1984. Um filme dirigido e produzido por Wes Craven, que ganhou 8 sequências. Em 2010, o inesperado remake do primeiro filme de 84 foi lançado, dirigido dessa vez por Samuel Bayer. Os fãs cientes da volta de Krueger lotaram os cinemas. Considero esse remake por adaptar muitos traços da franquia original. Tomo por exemplo a personalidade de nosso querido Fred Krueger, bastante popular por tirar a noite de sono de muitas crianças e muito conhecido por seu sarcasmo. Só de saber que Krueger tinha voltado às telas já fiquei animado com a ideia do remake de Bayer. O que deixou a desejar foi a maquiagem usada no personagem, que na minha opinião ficou bastante a desejar. Sinopse. Um grupo de amigos, moradores da famosa Rua Elm, começam a ter estranhos sonhos. Esses meio que interligados por uma figura estranha, um sujeito desfigurado, vestido com um casaco listrado e com afiadas lâminas no lugar dos dedos. Esses pesadelos são constantes e começam a atormentar os jovens. Os mesmos começam a tentar ignorar esse fato, enquanto os pesadelos só tendem a piorar. Alguns ignoram, outros ainda tentam alertar os amigos do perigo, mas eles só se decidem a abrir os olhos quando um dos 5 é assassinado pelo sinistro sujeito. A partir daí não tem como negar e insistir ser apenas mera coincidência. Ao longo do filme é revelado que o sujeito estranho é conhecido como Fred Krueger e sua sede de vingança é insaciável por conta de um acontecimento passado que os moradores da Rua Elm vivenciaram. A partir daí, os 4 que restaram começam a se esforçar para não morrer ou dormir, já que dá no mesmo, pois enquanto estão acordados ficam ilesos ao assassino, mas quando dormem caem em sua isca, já que ele habita seus pesadelos. Eis aí um ótimo filme para ver antes de dormir, e ainda está disponível na Netflix. Também recomendo muito a franquia original, que não está ainda disponível na plataforma, mas você pode assistir online ou em DVD.
Número 5. Horror em Amityville. Horror em Amityville é mais um clássico das telas. Um filme baseado em uma obra literária de Jay Anson foi produzido em 1979. Ganhou seu remake mais recente em 2005. O filme também contou com algumas sequências. A trama do remake, assim como o original, se passa em uma pequena cidade conhecida pelo nome de Amityville. Ninguém talvez sonhasse que aquele lugar seria palco de uma das maiores atrocidades que um ser humano poderia cometer com ou sem vozes o atormentando. Um jovem conhecido na cidade como Ronald DeFeo, uma pessoa que nunca aparentou ser anormal, em uma aconchegante noite de chuva em Amityville, decidiu se levantar de sua cama para pegar uma espingarda, a arma com qual tirou a vida de toda sua família a sangue frio enquanto dormiam. Sua alegação em defesa foi que as vozes em sua cabeça o atormentavam constantemente e insistiam já fazia um tempo para que ele matasse toda a família, gerando assim um trágico massacre que virou obra cinematográfica. O que mais chama a atenção para alguns dos fãs é que a trama do filme é baseada em fatos verídicos. Eis aí mais um motivo para assistir. Um ano do acontecido se passa e os boatos vão se amenizando, enquanto uma família ingênua decide desfazer as malas por ali, sem se dar conta ou se importar com o que havia se passado com a casa, para o valor da mesma estar tão baixo. É um bom filme, segue o rumo do original, dirigido por Andrew Douglas, traz de volta não apenas o horror do primeiro filme, mas o horror daquilo que ocorreu em Amityville. O filme está disponível ao público no catálogo da Netflix. Número 4. Sexta-feira 13. Tenho certeza que essa franquia vai sempre estar entre as maiores obras cinematográficas do horror, trazendo como vilão protagonista Jason, um garoto que sofria bullying constantemente e acabou morrendo afogado, ou melhor, assassinado, isso graças a uma brincadeira de mau gosto. Mas como ele não estava para brincadeiras, junto de uma máscara de hóquei e um facão empunhado na mão, voltou do inferno em busca de vingança como se fosse apenas realmente uma brincadeira de muito mau gosto. Eis uma clássica obra com mais de 500 milhões de dólares arrecadados. Foi criada em 1980 pelo diretor Sean Cunningham, ganhando mais de 10 sequências. Em um desses filmes, Fred vs Jason, o vilão da rua de Elm Street, Fred Krueger, atormenta a todos, desde suas vítimas como de praxe até mesmo ao próprio Jason. Junto das sequências temos um remake lançado no início de 2009, que foi bastante inspirado nos primeiros filmes originais da franquia. O filme gira em torno de um grupo de jovens nos arredores do lago Crystal Lake, procurando diversão, enquanto Clay, um dos personagens, também vai até lá, mas no lugar de diversão ele foi procurar sua irmã, que desapareceu lá por aquelas bandas. Como um bom filme trash, as cenas de morte são repletas de sangue, mutilação e tripas. Leva um bom tempo até chegar ao ponto clímax do filme. A partir daí a perseguição desenfreada começa. E os mesmos que estavam festejando há minutos atrás agora lutam para não perder suas vidas. Recomendo toda a franquia de filmes. As assistindo poderá entender melhor o porquê de tanto ódio e sede de sangue por parte de Jason. Sem falar que são bem diferentes dos atuais, porém seguindo a mesma trilha de sangue. Talvez esse foi o primeiro filme de horror a constar no catálogo da Netflix. Confere lá que está disponível. Número 3. Psicose. Um verdadeiro clássico que permanece inerte ao longo dos anos na estante do horror, para ser vista e apreciada. Essa obra foi dirigida pelo aclamado Alfred Hitchcock, já reconhecido por suas marcantes obras. O filme é baseado em um livro, escrito por um sujeito chamado Joseph, esse baseado em outro romance com o mesmo nome, Psicose, por vez escrito por Robert Bloch, que se inspirou em crimes reais para sua obra, como os assassinatos do infame psicopata Ed Gein, que matava suas vítimas e guardava pedaços dos corpos para cometer atos de canibalismo e até mesmo necrofilia. Voltando ao assunto, Hitchcock comprou de maneira anônima o direito do livro de Robert Bloch, que o inspirou a fazer o roteiro para levar a Psicose às telas dos cinemas. Após isso, ele comprou todas as cópias da obra disponíveis no mercado para ninguém saber os detalhes do filme antes dele ser lançado.
Foram 800 mil dólares investidos para lucrar mais de 60 milhões, batendo recorde de bilheteria pelo mundo inteiro, além de estar na lista de um dos melhores filmes de todos os tempos. O enredo se passa em volta de um perturbado jovem, Norman Bates, e sua mãe, além de uma secretária ladra, que após roubar uma quantia significativa da firma onde trabalhava, foge na intenção de encontrar o namorado, mas uma tempestade acaba com seus planos e ela decide se abrigar no Bates Motel, um motel cujos donos são Norman Bates e sua mãe. Essa parada em sua jornada resulta em morte e uma cena clássica do cinema de horror. Sem chance de revide, é brutalmente assassinada com golpes de faca desferidos pela mãe de Bates, isso enquanto tomava banho indefesa. A partir daí, a trama se foca em sua irmã, procurando-a desesperadamente enquanto a família Bates cuida em se livrar do corpo. Um clássico de suspense e horror das telonas, tendo recebido inúmeras premiações de honra, até mesmo para o diretor, Alfred Hitchcock, que foi considerado um dos melhores diretores, graças às suas obras, em parte o Psicose. Até mesmo uma série inspirada no filme foi produzida, essa por vez chamada de Bates Motel. Não só o filme, como a série também está disponível lá no catálogo da Netflix. Confere lá. Número 2. Brinquedo Assassino. Chegando nessa parte, enquanto escrevia, parei para refletir sobre o quão estou ficando velho. O tempo parece voar, junto com algumas coisas vêm também as lembranças. E quando o assunto é o clássico brinquedo assassino dos anos 80, é história que não acaba mais. Lançado nos cinemas no final de 1988 e dirigido por Tom Holland, o filme fez tanto sucesso que viralizou, como dizem alguns, virou moda. Afinal, quem não se lembra daquela sensação que batia na hora de dormir quando se assistia aos filmes do boneco Chuck na infância? Era uma mistura de medo e prazer a cada cena captada por nossos olhos inocentes. O filme possui 4 sequências, todas apreciadas pelo público, principalmente a noiva de Chuck e o filho de Chuck, que atingiram recordes de bilheteria, extrapolando dessa vez ao chegarem à ideia de darem um filho pro boneco assassino, formando assim uma bela e famosa família psicótica. A obra original se passa em Chicago e gira em torno de um assassino hediondo chamado de Charles Lee Ray, conhecido pela mídia como o Estrangulador de Lake Shore. Durante uma perseguição, enquanto fugia de um detetive da polícia, ele acaba por se esconder em uma loja de brinquedos, mas seu plano falha, o levando a tomar um tiro fatal no peito. Porém, antes de morrer, ele usa de seus conhecimentos ocultistas para fazer um ritual no qual transfere sua alma para um famoso boneco da linha Good Guys. O boneco acaba por cair nas mãos erradas, nas mãos de um garotinho, se tornando ocasionalmente um bode expiatório para os crimes do sádico boneco. A trama é original e bastante trash, com cenas repletas de crueldade, sangue e mortes. Decididamente é um ótimo clássico e vale a pena ver de novo. O primeiro filme da franquia está disponível no catálogo da Netflix. Corre lá e confere. Número 1. O Silêncio dos Inocentes. E para fechar esse top 7 com chave de ouro, trago para vocês essa obra magnífica. Dirigida por Jonathan Demme, O Silêncio dos Inocentes é baseado em um romance do autor Thomas Harris. Lançado no começo de 1991, arrecadou de primeira mais de 130 milhões de dólares, enquanto no mundo inteiro lucrou com mais de 200 milhões, sem falar das premiações que recebeu e concorreu. O Silêncio dos Inocentes nos traz uma jovem agente do FBI chamada Starling, que ainda está em fase de treinamento, enquanto é escalada para entrevistar um psicopata em um hospício. Mas Hannibal Lecter não é um psicopata qualquer. Formado em medicina, psiquiatra renomado, tem prazer em abrir corpos com seu bisturi, estejam eles vivos ou não. Isso não o impede de ter um bom gosto, ser educado e ser refinado, sem citar sua culinária obscura que conta com o canibalismo. O motivo da entrevista a Lecter é um outro notório maníaco que está à solta abatendo mulheres e deixando os corpos para a perícia recolher. Com a entrevista, Starling e seus superiores buscam formar um tipo de, digamos que perfil psicológico com base no conhecimento aguçado do Dr. Lecter, que é uma peça importante nesse tabuleiro todo.
O filme conta com altas reviravoltas mescladas em um suspense intenso, nos proporcionando mergulhar cada vez mais na trama com a ousadia do maníaco, a perseverança da gente e a genialidade do canibal. O Silêncio dos Inocentes é a peça-chave para todas as outras sequências e adaptações. São inúmeras as facetas de Hannibal Lecter, um perverso sádico que não sairá das mentes dos telespectadores. É um misto de crueldade de todos os sabores, um banquete inteiro à sua frente. O filme está disponível na plataforma do Netflix. Também recomendo os outros da franquia, como Hannibal A Origem, que conta a história do jovem Lecter, nos levando a entender o que levou o jovem a tal insanidade mental, e também o filme Hannibal, um ótimo filme que mostra a fuga espetacular do psicopata do hospício, levando o público para o seu mundo. Fiz essa lista reunindo 7 dos meus filmes de horror favoritos que estão em minha lista do Netflix. Não é uma votação, mas sim sugestões. Gosto dos 7 filmes por igual, não os coloquei em ordem alguma, assisti diversas vezes os mesmos e reuni eles aqui para compartilhar com vocês. Não coloco os trailers dos filmes aqui no vídeo, em primeiro lugar para não ficar muito longo, em segundo para não violar as regras do YouTube e acabar com meu canal banido. Deixarei o link da matéria no blog Mortalha com os trailers originais postados, basta acessar. Agradeço pela atenção. Se ainda não viu algum dos filmes da lista, recomendo que assista. Realmente vale a pena ver. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para acompanhar os vídeos que serão postados semanalmente. Até a próxima!